Alô, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, prazer imenso. Eu sou Chiquinho Faustino, aqui no canal Faustino Tricolor. Nós iremos trazer as últimas informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Falando para você do jogo de mais tarde, Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Qual time o São Paulo deve definir para encarar o Flamengo? Será que o São Paulo vai poupar? Vai mesclar esse time? E o Flamengo? Como vem o Flamengo aí do Tite? Nós iremos trazer detalhes para vocês já aqui nesse vídeo de hoje. Primeiro vou pedir aquela moral para o canal, para você que ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, que é muito importante para o crescimento, para o engajamento do nosso canal. Você não pode deixar de fazer isso, tá bom? Porque ajuda demais, galera, ajuda demais o crescimento e engajamento do nosso canal, para que o YouTube possa recomendar aí mais e mais vezes, portanto, aí nossos vídeos, as nossas lives, tá bom? O São Paulo deu uma estacionada na busca por zagueiro e um lateral esquerdo. O clube ainda monitora o mercado, mas sem muita ênfase. A ideia seria buscar opções baratas e que chegariam para compor elenco. Essa é a ideia da diretoria do São Paulo nesse momento. O Wellington vai ficar até o fim do ano. Isso tranquiliza na esquerda cada vez mais, tá? Já foi definido. O Wellington vai ficar até o final do ano. Portanto, o Wellington não deve sair pelo valor que foi oferecido ao São Paulo pelo time que ele tem um pré-contrato, o Southampton da Inglaterra. O lateral esquerdo João Vitor Miranda, filho do ídolo, Miranda está de saída do São Paulo. O jogador de 19 anos, que já se despediu do tricolor nas redes sociais, está se transferindo para o Valladolid, que acaba de voltar à primeira divisão da Espanha. Miranda, né? Portanto, filho do zagueiro Miranda, lateral esquerdo e zagueiro, vai para o futebol espanhol. Mais um garoto da base que sai e a gente não sabe por qual motivo, razão e pretensões pretendem ser feitas aí em relação a essa garotada aí da base. A CBF coloca São Paulo e Flamengo no Morumbi às 20 horas e 30 minutos e poderia ser mais cedo, né, gente? Pois é, cara, sábado, né? Nos embalos de sábado à noite. Qual a necessidade desse horário também, né, gente? O São Paulo já havia jogado já desse horário também, 9h30 da noite, hein? E agora volta a jogar novamente, né? Com a suspensão de Luciano no jogo de hoje, São Paulo deve colocar o Lucas, deve atuar ali eventualmente pelo meio. Com isso, Eric e Wellington Rato disputam a vaga no lado direito do ataque do São Paulo. Para você, Rato ou Eric? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Para você, Rato ou Wellington? Diga-se de passagem que os dois brigam por uma posição na tabela, na posição, brigam por posição ali desse lado direito. O PVC, jornalista Paulo Vinícius Coelho, no dia 1º, falou que tem um bastidor importante, que é o fato de a diretoria ter insistido com o Zubeldia para olhar com atenção o Lisieiro, tá? O Lisieiro está na casa, jogou os últimos 2 jogos, entretanto, no fim das partidas, Zubeldia tinha Pablo, Maia e Alisson e queria mais. Agora, o Lisieiro é olhado com muito carinho pela diretoria pela a comissão técnica do Zubeldia. Ele é olhado com muito carinho, certo? O Zubeldia tem gostado dos treinamentos e poucos minutos do Lisieiro. O meio de Cotia deve ganhar mais oportunidades daqui para frente. O dia a dia do jogador com o grupo e comissão técnica também tem sido muito elogiado pelos membros, pela cúpula São Paulina. O São Paulo fez o último treino antes do jogo contra o Flamengo na manhã de hoje, sexta-feira, estamos gravando esse vídeo à tarde, né? No CT da Barra Funda. O São Paulo deve ir a campo com o seguinte time:
O time provável para encarar a equipe do Flamengo no Morumbi logo mais às 21 horas e 30 minutos. O time provável para o jogo será Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Eric, o Rato e Ferreirinha e Caleri. Esse deve ser o São Paulo de hoje à noite, 9h30, contra o Flamengo no estádio do Morumbi pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Sara foi vendido ao Galatasaray. O São Paulo recebe 14,8 milhões pela transferência, 10% do mais avalia em 8,5 milhões e 4,5 dos direitos de clube formador, 6,3 milhões. Isso se contar com a possibilidade de ganhos em metas. O Gabriel, portanto, deve render ao São Paulo, Gabriel Sara, deve render o São Paulo cerca de quase 15 milhões de reais. Ou seja, e aí o torcedor do São Paulo fica perguntando, cadê os reforços? Dinheiro entrando, mas cadê os reforços? Você viu que agora há pouco a gente trouxe aí que a diretoria não pretende neste momento, né, enfiar os pés pelas mãos em termos de contratação. Essa é a informação que a gente repassou aqui para vocês, tá? E aí, mais um garoto da base vendido, dinheiro do Sara vai entrar, 14,8, né, 15 milhões de reais. A renda hoje, nesse momento, nós olhamos aqui a última parcial para o jogo de hoje. 55 mil torcedores devem estar hoje presentes no estádio do Morumbi para acompanhar a partida de São Paulo e Flamengo. São Paulo precisa aí pelo menos de uma vitória simples para continuar ali no bolo, né, do G4 ou G6. Nesse momento, São Paulo, sexto colocado na tabela de classificação, mas é o time entre os 6 primeiros colocados, o time que menos venceu. O time que menos venceu foi o São Paulo Futebol Clube, tá? Entre os 6 primeiros colocados. E aí vem a informação, São Paulo deve mesmo oficializar a venda do lateral zagueiro Miranda da base para o time do Valladolid da Espanha, certo? O panorama atualizado sobre o Thiago Mendes continua na mesma, a galera aqui perguntando sobre o Thiago Mendes, continua na mesma. O empresário Paulo Pitombeira, quem está à frente do negócio, né, se cogitou até ele mesmo abrir, pagando luvas para receber depois do São Paulo, isso que é o medo da gente, né? Isso que é o medo da gente. Então vamos ver o que vai acontecer. Sobre Rodrigo Nestor, ele recebeu sondagem da Europa, mas deve sair somente no fim do ano. Não chegou proposta oficial ainda ao tricolor. O contrato do jogador vai até 2027. O clube e o jogador estudam uma valorização salarial. Então, São Paulo estuda uma valorização salarial com o Rodrigo Nestor, que tem previsão de saída só no final do ano. O que o Zubeldia falou, o que o PVC, jornalista, achou do Zubeldia falando sobre o Zubeldia. PVC, Zubeldia quer Paul Fernandes, mas o São Paulo pede a chance a Lisieiro. Zubeldia pediu Paul Fernandes, mas o São Paulo quer que dê chance para o Lisieiro. Não o São Paulo, é o senhor Carlos Belmonte, a gente sabe disso, tá? O técnico Zubeldia insiste na contratação do argentino Paul Fernandes, mas a diretoria do São Paulo pediu mais chances à prata da casa Igor Lisieiro. Mas eu repito para vocês, não é Lisieiro, a diretoria, não é a comissão técnica, é o São Paulo que está pedindo mais uma oportunidade para o Lisieiro e é o seu Belmonte, né? O Belmonte. O Lisieiro que teve ali uma sondagem do Bragantino, né? Mas cria de Guti caiu nas graças de Zubeldia e virou a opção agora do time, certo? Ele teve ali uma situação ali, talvez, tentando aí o Bragantino levar o Igor Lisieiro, mas
o jogador, nesse momento, ele agrada aí a comissão técnica do Luiz Beldia. Sobre a magia do que não acontece nos bastidores da relação do São Paulo e Rames Rodrigues. Tá, muito bem. Passagem foi marcada por 22 jogos, desejo de protagonismo, incômodo por dívida e adeus à distância, a magia no que não existiu. Algumas vezes até mais do que se tivesse acontecido. Assim foi Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo. Mais um fiasco, mais um grande fiasco, mais um jogador que virou fiasco. Eu me arrisco a dizer para vocês que o Daniel Alves jogou mais do que o Rames Rodrigues, porque o Daniel Alves ainda teve uma boa participação. O Rames Rodrigues nem desejo nem vontade, principalmente a vontade, nem o desejo, estou falando principalmente a vontade, né? Então é isso aí. Sobre ainda o São Paulo, né? Sobre ainda o São Paulo, Marcos Antônio. Muita gente pergunta, e aí, o Marcos Antônio vai estrear ou não vai? Enfim, vamos lá, por partes. Bom, existe uma grande possibilidade do Marcos Antônio estrear hoje diante do Flamengo no Maracanã. Uma grande possibilidade. Possibilidades não quer dizer que ele vai jogar, não quer dizer que ele pode ganhar uma oportunidade. A tendência é que o Zubedi escale a maioria de seus titulares. Isso é o melhor que terá à disposição para enfrentar o líder do campeonato, que também tem problemas de escalação para enfrentar o tricolor do Morumbi. O Flamengo deve ir bastante desfalcado, né? Não joga o Luiz Araújo, Pedro tá suspenso, tá? O Cebolinha também tá suspenso. Enfim, são os grandes principais jogadores do elenco do Flamengo. Não é que o Flamengo tenha só esses caras. O elenco do Flamengo é bom, mas nesse momento a gente pode dizer que são um dos principais jogadores do Flamengo que vem fazendo a diferença desde o início do Campeonato Brasileiro e também outros jogos. Lucas celebra um ano de retorno ao São Paulo, né? O Lucas está aí celebrando um ano de retorno ao São Paulo. O Lucas voltou para o São Paulo, galera, a gente sabe disso, que foi mais na pressão da torcida. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mais uma pressão do torcedor, foi mais na pressão do torcedor. Então, galera, hoje mais de 55 mil ingressos no Maracanã, no Morumbi, eu chamo Maracanã, no Morumbi, hein? Pois é, porque é Flamengo, no Maracanã. Mais de 55 mil ingressos hoje no estádio do Morumbi, 55 mil pessoas, é uma renda de quase 4 milhões de reais, se não estiver enganado. E ainda não chegou ao lateral esquerdo, ainda não contratou um reforço que pudesse, pelo menos, convencer o torcedor do São Paulo no restante dessa temporada. É isso que a gente, às vezes, cobra aqui da diretoria do São Paulo. Somente isso, né? Somente isso. Então vamos aguardar o que vai acontecer. A questão da proposta aí feita, não feita não, o Galatasaray já levou o Gabriel Sala e rende esse valor que nós acabamos de citar para vocês aqui. 14,8, né? Quase 15 milhões de reais para o São Paulo. Vai entrar nos cofres do São Paulo. O torcedor pergunta, cadê os reforços? Cadê os reforços? Hoje nós vamos ter 55 mil pessoas no estádio do Morumbi. Vai dar uma renda de quase 4 milhões de reais. Cadê os reforços? Esse dinheiro vai todo ele para os cofres do clube, não é isso? É isso que a gente acredita que vai. Então a gente aguarda o que vai acontecer aí nos próximos dias, não, nas próximas horas. Não é nem nos próximos dias, nas próximas horas. Beleza? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber sempre os nossos conteúdos.